Oi, pessoal. Agora nós vamos para a aula 4. E essa aula tem o título de Transição Demográfica, Nutricional e Epidemiológica. Então, vamos lá. A gente inicia aqui com o ciclo da vida, né? Então, o ciclo da vida é quando a gente fala do nascimento, né, infância, adolescência, vida adulta, né, no transcorrer até rumo à finitude, que é o que Simões ele fala aqui, né? O tempo concebido como progressão cronológica rumo à finitude. Então, o ciclo da vida, ele compreende o processo de transformação do ser humano desde seu início até o fim da vida, que pode ser subdividido em ciclos específicos. Esses ciclos são as expressões das interações do biológico com o socioambiental, interações essas que condicionam o processo de saúde-doença. Então, vai depender muito de como que o ser humano ele se relaciona com o meio que ele vive, com a sociedade que ele vive, com a forma de vida dele, com os comportamentos, né, que vai direcionar o processo de saúde-doença dessa pessoa. Aí nós temos aqui o exemplo do ciclo da vida, que tem os ciclos específicos ou fases, então tem da concepção, nascimento, né, infância, criança, adolescente, jovem, adulto, climatério e o idoso e até a finitude, né, até a morte. Então a gente está falando aqui de ciclo da vida. E a transição demográfica, né? A transição demográfica, como já diz o termo, transição é a mudança, né? Mudança do perfil dessa população em relação à faixa etária dela, em relação a algumas variáveis que nós vamos estudar agora. Então, nós temos aqui que a transição demográfica ela é acompanhada por mudanças na estrutura de idade da população, quanto decrescem as taxas de nascimento e de mortalidade, aumenta a proporção de idosos na população. Então, é uma questão lógica, né, que quanto mais a gente reduz o número de nascimentos e de mortalidade, aumenta a proporção de idosos na população. Então, nasce menos, morre menos, então nós vamos ter mais idosos nessa população. A evolução de altas para as baixas taxas de fecundidade e mortalidade em um país foi anteriormente atribuída às mudanças tecnológicas e à industrialização. Então, a comunidade ela começa a ter acesso a outros meios, a outras tecnologias, e a tendência é reduzir o número de nascimentos e, com as tecnologias médicas, também a longevidade dessa população. Mas provavelmente está mais diretamente relacionada a melhorias educacionais e de condição da mulher na sociedade. A população é dinâmica, os elementos que definem a dinâmica da população são nascimentos, óbitos e migração. Né? Então, a população nunca está estática, ela tem uma dinâmica de comportamento. Então, pelo número de nascimentos, pelo número de pessoas que morrem e pelas pessoas que saem daquela localidade e pessoas que vêm para aquela localidade. Os indicadores que avaliam a dinâmica da população, então, como a gente já falou, são os nascimentos e são os óbitos. E esses indicadores, como já diz o termo ali, eles indicam o que está acontecendo, né, mediante aquele estudo que a gente está avaliando. Então, nascimento, a gente tem como avaliar a taxa bruta de natalidade e a taxa bruta de fecundidade total. A taxa bruta de natalidade é o quanto que se nasce na população em geral e a taxa de fecundidade do número de mulheres em idade fértil, qual o número de nascimentos. Em relação aos óbitos, a gente tem a taxa de mortalidade geral. Na população total, qual o número de óbitos, né, que ocorreu num determinado período. Então, a gente vai ver agora mais para frente. A gente até falou um pouco sobre isso, da mortalidade em sala de aula, num dos nossos primeiros encontros. Então, a gente tem aqui alguns conceitos. O que indica o potencial de nascimento de uma população? Então, nós temos a fecundidade, que relaciona o número de nascidos vivos em dado tempo com o número de mulheres em idade fértil entre 15 a 49 anos. Então, desse volume de mulheres em idade fértil, qual o número de nascidos vivos? Depois eu vou mostrar a fórmula para vocês. E o que indica o peso dos nascimentos de uma população é a natalidade. Relaciona o número de nascidos vivos com a população total. E o que indica o peso dos óbitos de uma população é a mortalidade, que relaciona o número de óbitos com a população existente naquele local.
Então, como eu falei dos indicadores, nós temos aqui as fórmulas, fecundidade ou taxa de fecundidade geral, que são sinônimos. Então, a gente tem ali taxa de fecundidade geral, que é igual, dentro da população de mulheres em idade fértil, que é faixa etária entre 15 e 49 anos, faltou um parênteses ali, gente, para fechar, e no numerador, número de nascidos vivos, a gente multiplica por 1000. Dessa forma, a gente obtém um número em relação à taxa de fecundidade geral. E a natalidade, taxa bruta de natalidade ou taxa de natalidade geral também são sinônimos. Então, nós temos ali no denominador população geral, no numerador número de nascidos vivos, também multiplica por 1000. Então, aqui a gente tem as fórmulas onde a gente encontra o valor em relação à fecundidade e em relação à natalidade. A gente vai ver isso mais para frente ou depois. Aqui é só para a gente ter uma noção, né, em relação a alguns indicadores que a gente vai começar a estudar. E aí, a gente tem aqui a transição demográfica continuando, que ela começa com a queda das taxas de mortalidade, prossegue com a queda das taxas de natalidade, que é o resultado da queda da taxa de fecundidade que nós acabamos de ver. Provoca uma forte mudança na estrutura etária da pirâmide populacional. Então, nós temos aqui, do lado direito da tela, alguns exemplos de mudanças, né, da transição demográfica da população no Brasil, em relação a 1980, 1991, 2000 e 2010. Então, aqui, né, basicamente a cada 10 anos, demonstrando o quanto que muda. Né? Então, essa mudança ela não é por acaso, né? Ela tem sempre uma explicação em relação ao que nós já colocamos, né? O número de nascimentos, em relação também à mortalidade da população. A gente não pode deixar de falar da esperança de vida, né? O que significa esperança de vida? Numa dada população, a esperança de vida ou expectativa de vida é o número médio de anos em que o indivíduo pode esperar viver se submetido desde o nascimento às taxas de mortalidade observadas no momento, né? O ano da observação. É calculada tendo em conta, além dos nascimentos e obituários, o acesso à saúde, educação, cultura, lazer, bem como, né, a violência, a criminalidade. Então, é desse meio que nós falamos no início de vida dessa população. Então, a esperança de vida, a expectativa de vida é o que se espera até que idade aquela população ela possa viver. Alguns exemplos para vocês. Então, aqui, esperança de vida ao nascer de 1950 e 2010. Então, vai demonstrando aqui na América Latina e Caribe, na África, Ásia, Europa, América do Norte e no mundo. Então, a gente vai percebendo em 1950 o quanto que se vivia, até que idade era a média de vida, era a expectativa de vida das pessoas, e em 2010, como que já sofreu mudança, né? Então, a expectativa de vida ela é aumentada à medida que essas condições, a população ela passa a ter, né, condições melhores de vida, que a taxa de fecundidade, de natalidade, ela sofre uma queda e a longevidade dessa população, né, o número de óbitos, ele cai. Então, a gente tem aqui esperança de vida ao nascer. Então, do nascimento até a morte, qual a expectativa de vida? Até que idade essa população ela viveria? E aí tem um exemplo aqui mais abaixo da evolução da pirâmide etária japonesa, né, até 2050, bem interessante. A gente então aqui demonstra a população, né, o quanto que ela vai morrendo menos, né, ela sofre, ela já não é nem uma pirâmide mais, né, ela está parecendo uma coluna aqui em 2050, pela queda da mortalidade da população. Então a longevidade ela é maior. Aqui, uma estimativa em 2014, já está um pouquinho antiga, mas vai demonstrando a esperança de vida ao nascer no Brasil de 1900 até 2014. Né? Então, em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 33,7 anos. Então, vai aumentando até chegar a 2014, expectativa de vida de 80 anos. Então, acho que esse exemplo aqui está bem claro, né? O que seria expectativa de vida ao nascer. Então, a partir do momento que um brasileiro nasce, a expectativa é que ele viva até 80 anos, mas claro que depende do meio que ele está, de como ele lida com esse meio, das condições, das oportunidades que esse indivíduo ele tem.
Então, até o final do século XIX, as principais causas de morte eram as doenças infecciosas e parasitárias, a gente falou isso também um pouco na nossa aula presencial, e a elevada proporção da população morria no início da infância, né? Como as doenças infecciosas e parasitárias, elas eram em sua maioria, acabava que a criança ela não saía dessa fase da infância, né? Acabava morrendo nesse período. E aí, com a industrialização, nós tivemos melhorias da nutrição, suprimento de água, condições de moradia, saneamento. Consequentemente, a gente tem redução das doenças infecciosas e parasitárias e, consequentemente, redução das mortes. E também o tratamento com os antibióticos e a imunização disseminada, né, em que a vacinação ela começa na verdade, o governo ele oportuniza, né, a vacinação para a população e, consequentemente, também a redução das doenças imunopreveníveis. Aqui outro exemplo para vocês da expectativa de vida no Brasil aqui 2017, mas é bacana, né? Porque tem uma comparação, ficou bem legal. Eles pegam os estados, né? As unidades federativas, então eles vão pegando ali a posição, né? Em primeiro lugar, segundo, terceiro. Então, por exemplo, Santa Catarina está em primeiro lugar aqui na expectativa de vida, Espírito Santo na segunda, né? Segunda colocação, Distrito Federal terceira e daí por diante. Tem um comparativo com países e aí, comparativo também pela variável gênero, né? Sexo. Então, nós temos homens e mulheres e a posição em relação ao ranking de cada um. Acho que é bem bacana esse material para mostrar para vocês. E aí continua, a gente tem 27 unidades federativas no Brasil, então vai aí até a 27ª, que fica com o Maranhão. Também continuando o comparativo, né, no ranking em relação a outros países e a faixa etária, expectativa de vida por gênero, até a 27ª unidade federativa, 27º estado. Então, a transição demográfica no Brasil, no período pós-guerra, né? Então, depois da guerra, muitas questões se modificaram no país. Então, houve um intercâmbio muito grande entre países, a troca de experiências, ela foi bastante importante. Os programas de saúde pública e os programas de saneamento que os países desenvolvidos já tinham alcançado foram transferidos para os menos desenvolvidos. Isso é interessante, gente, quando a gente fala da solidariedade entre países, né? Essa troca de benefícios, ela é muito importante para ajudar no crescimento dessa nação. Começa a diminuir a mortalidade no Brasil. Inicialmente, os grandes beneficiados foram as crianças, pelo que a gente já conversou. Em 1940, de cada 1.000 crianças nascidas vivas, 156 não atingiam o primeiro ano de vida, que a gente está falando aqui de mortalidade infantil. Em contrapartida, em 2016, que foi o estudo, a mortalidade infantil foi de 13 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos. Então, uma comparação de 1940 para 2016, 156 morriam, e em 2016, 13 que, né, pelo estudo, que evoluíram para óbito, né, antes de completarem um ano de vida. Continuando aqui, alguns fatores que contribuíram: as campanhas de vacinação em massa, atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, a estratégia de saúde da família e os programas de nutrição infantil. Então, isso vem a contribuir para a redução da mortalidade infantil, né? Acho que esse slide também está bem claro, demonstrando por que houve a expectativa de vida. Então, essas pessoas já não morriam na primeira infância, né? Antes de um ano, na realidade, e sim por questões que contribuíram, né, que melhoraram a qualidade de vida dessas pessoas. E não só da criança, a gente acaba que modifica também a expectativa de vida da própria família, né? Então, isso é muito importante. Esse slide, ele ilustra bem, né? Então, ele vai demonstrando a expectativa de vida ao nascer em 1940 até 2016. É a linha rosa da mulher, a linha roxa de ambos os sexos e a linha azul clara do homem.
Então, é um slide bacana, né, para demonstrar essa ascendência, né, da faixa etária. E a transição demográfica, ela vem no processo de 4 fases, né? Tem algumas pesquisas, então essa teoria ela nasce dos estudos iniciados por Warren Thompson, é um demógrafo dos Estados Unidos. Ele expôs a teoria da transição demográfica, segundo a qual uma sociedade pré-industrial passa, demograficamente falando, por 4 fases ou estágios antes de derivar numa sociedade plenamente pós-industrial. Então, nós temos as fases que vêm a seguir. Então, a gente tem aqui a fase 1. Essa etapa ela ocorre antes do processo de industrialização ou urbanização. Nós conversamos isso em sala de aula. Com elevadas taxas de natalidade compensadas por altas taxas de mortalidade. Então, era um período que se nascia muito, mas em contrapartida também se morria muito. Muitas crianças morreram antes de atingir a idade adulta e as doenças e a fome foram generalizadas. Esse período aqui, gente, é o período das grandes epidemias, né, das pandemias. A expectativa de vida foi menor do que hoje, mas em média, mais crianças nasceram para cada mãe. Então também eram muitos nascimentos, como eu falei. Não existiam métodos contraceptivos e as condições de saúde eram precárias. Período das pragas e da fome, predomínio de doenças infecto-contagiosas, né, de desnutrição, e a expectativa de vida entre 20 a 40 anos. Então, a expectativa de vida bem baixa, né, bem ruim. Aí nós temos a fase 2. Os índices de mortalidade iniciam numa importante descida motivada por diferentes razões. Então, aqui a gente começa com um decréscimo das taxas de mortalidade. Então, a queda da mortalidade se acentua quando as epidemias tornam-se menos frequentes ou desaparecem. Então, a fase 1 a gente viu, né, que das grandes epidemias, melhoria nas condições sanitárias, evolução da medicina, urbanização aumentando a expectativa de vida. Os problemas são explosão demográfica, superpopulação e aumento do desemprego. Como a mortalidade ela passa a decrescer de forma importante, mas os nascimentos não. Então, a gente tem uma explosão de população. A taxa de natalidade continua elevada, né, como na fase 1. Hoje em dia, muitos países subdesenvolvidos vivem nessa fase ainda e a expectativa de vida já passa de 30 até 50 anos de idade, ainda pequena, né? Fase 3, ocorre um declínio na taxa de natalidade devido ao acesso a métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida nas cidades e a educação, fazendo com que o planejamento familiar fique mais difundido. Então, agora a gente já tem um período de mortalidade baixa e também de nascimento com uma taxa baixa. O resultado é um crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? É a diferença que se dá entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, também conhecido como crescimento natural, reduzido em relação à segunda fase. Então, o crescimento natural, né, ele começa a reduzir, porque tem um número reduzido também de nascimentos. O período das doenças degenerativas e provocadas pelo comportamento individual, então é o que chama atenção nessa terceira fase. A queda continuada das taxas de fertilidade resulta na redução do crescimento populacional e no aumento da proporção de idosos, que é o que fica claro para a gente, né, nessa alteração. E a expectativa de vida já chega de 50 a 70 anos de idade. Fase 4. As taxas de natalidade e mortalidade se encontram muito baixas, é criada uma estabilização no crescimento vegetativo, aquele crescimento natural que nós falamos no slide anterior, tendo por consequência uma taxa de crescimento natural nula ou negativa. Então, nasce menos, morre menos, então esse crescimento, né, ele passa a não ter uma ascendência importante, né? Então, esse crescimento ele é nulo ou ele é negativo, né? Nasce muito pouco e morre-se também muito pouco. Envelhecimento populacional é outra característica, modificações no estilo de vida, doenças emergentes e surgimento de novas doenças. A gente está vendo agora aí o coronavírus, né, como outras doenças podem surgir, não só de doenças infecto-contagiosas, mas as doenças também crônicas degenerativas, que nós conversamos, né? Quanto mais uma população envelhece,
maiores as chances de doenças crônicas. A expectativa de vida entre 70 e 85 anos. Então, são essas 4 fases. Mas ainda nós temos uma possibilidade de uma quinta fase. Então, esse slide ele fala, né, rumo para uma fase 5. Tem 2 características. Então, enquanto o modelo original de transição demográfica que nós vimos, descrito por Warren Thompson, apresenta só 4 fases, atualmente se aceita uma quinta fase. Então, nós já temos países passando por essa quinta fase. A mortalidade superará a natalidade devido ao alto custo de se criar filhos, principalmente em países desenvolvidos. Então, as famílias, elas optam para ter um filho ou nenhum filho para manter o padrão de vida. Esse efeito ele é muito temido por analistas e, como eu já disse, ele já está sendo iniciado, né, em outros países, aqui como exemplo a Alemanha e a Itália, pois o crescimento populacional negativo, a população terá um futuro, no futuro, né, próximo, muito mais idosos do que jovens, e isso pode acarretar um rombo para a previdência nos países que estão passando na quinta fase. Essa é uma característica, mas já tem países já em transição dessa fase 5. E também, gente, depende, às vezes, no mesmo país, a gente pode ter várias fases acontecendo, né? A gente tem uma realidade de Brasil, entre os 27 estados, que tem diferenças gritantes entre um e outro. Então, essas fases, nem sempre um país ele vai estar numa mesma fase. Isso pode acontecer. Isso é bem claro para a gente também, né? Pelas notícias que a gente acompanha. E aqui tem um exemplo bem interessante, até um pouco trágico, se a gente for ver dessa forma, mas ele é bacana, porque é uma realidade realmente. Então, estágio 5 aqui tem uma comparação, né, que é um período de longevidade paradoxal, emergência de doenças ainda consideradas enigmáticas. Isso pode acontecer, a gente não sabe quais doenças mais a gente pode ter por aí, né, pela tecnologia, pelos avanços também, que tem os benefícios, mas também tem alguns malefícios. Então, a capacitação tecnológica para assegurar atenção às necessidades especiais de indivíduos com limitações permanentes, através de próteses químicas e físicas, né? Então, quanto maior a tecnologia, as pesquisas, os avanços, a gente vai ter esses benefícios. A expectativa de vida, ela vai atingir, né, a população maior que 85 anos. Em contrapartida, traz aqui uma possibilidade de convulsão social, né, uma alteração da mudança de comportamento dessa população, ou guerra, a gente não está longe disso, que pode romper estruturas sociais e de saúde existentes. Então, a gente chega num nível que, com essas mudanças, essas alterações, né, com uma mudança brusca na sociedade ou uma perspectiva de guerra, pode acabar com tudo que a gente já conseguiu atingir até o momento, levando a um ressurgimento das condições observadas nas 2 primeiras fases. A gente pode ter retorno de um número grande de pessoas com doenças infectas contagiosas, que aí o acesso à saúde pública ele é muito reduzido ou nulo, acesso às vacinas, acesso à atenção básica da população. Doenças da terceira e quarta fases persistem, então a gente vai estar num momento em que todas essas fases podem acontecer no mesmo período. Essa fase, então, regressiva, ela está associada a um aumento da mortalidade devido tanto a cardiovascular e não cardiovascular, como doenças infecciosas, né, violências, causando uma diminuição na expectativa de vida. Enquanto a gente conseguir avançar, né, sem ter uma agressividade nesse comportamento social e o comportamento a nível de guerra, a gente vai tendo os avanços, né? Mas pode ser que em algum momento isso se parta e essas fases elas começam a ressurgir, né, dentro de uma sociedade. Aqui mais um exemplo para vocês da transição demográfica, mostrando a evolução das taxas de natalidade e de mortalidade, aqui, né, num período bem antigo, bem remoto, 1872 e 2000. Ele vem demonstrar também, é bem bacana aqui, né, claro para a gente a queda de todos os dois, então o azul que é a natalidade, o rosa que é a mortalidade, então decresce o número de nascimentos, também decresce o número de óbitos de uma forma importante, rápida, né? Não é demorada, é rápida. As tendências de mortalidade por grupos de causas no Brasil, comparando 1930 a 2000,
Então, vermelho, né, que são as doenças infecciosas, a queda ela é brusca, né? Então, com o advento dos antibióticos e das vacinas, isso vem a melhorar ainda mais, né? Faz uma queda mais brusca, mais rápida. As doenças cardiovasculares, elas acabaram tendo um acréscimo por conta da longevidade de vida da população. O amarelo, né, o meio laranja, que é o câncer, ele tem, né, uma alteração também, ele tem uma ascendência, né, crescente aqui, não de forma rápida. E os acidentes, né, as lesões, que aqui o verde, que vai demonstrando também por questões da violência, do trânsito, isso vem aumentando o número de lesões. Aqui outros exemplos para vocês, né, de transição demográfica aqui no Brasil, de 1980 e daí por diante, para vocês verem, né, como é que tem um aumento dessa população, que a mortalidade ela cai, né, então já não é tão pirâmide mais o que a gente está vendo aqui, até um pouco parecido com o do Japão, que nós vimos no início. Aqui na tendência mundial, a gente viu o Brasil, né, que é tendência mundial, diminuição da taxa de natalidade e de fecundidade, melhora os indicadores de mortalidade infantil e global, aumento progressivo da expectativa de vida, aumento da proporção de idosos, né? Então a gente tem a mudança no padrão de adoecimento da população. Então, isso aqui foi, né, um fechamento que a gente já discutiu, o que está nesse slide, né, em outros momentos agora. Aqui a gente tem consequências, então, como consequência da transição demográfica, o envelhecimento da população, primeiramente a mortalidade de crianças e jovens diminui, mais pessoas passam a viver mais tempo, ampliando o contingente daqueles que vão envelhecer. Na fase seguinte, quando a natalidade diminui, o envelhecimento é acelerado, reduzindo o número de crianças e aumentando o número de adultos e de idosos. Acho que está claro, né, gente, o que é essa transição demográfica. Evoluirá a estrutura etária no Brasil. Então, a gente tem aqui mais alguns exemplos de pirâmides. Qualquer dúvida, gente, vocês me perguntem, tá? Depois. Mas aqui a pirâmide, aqui 2020, que era a perspectiva, né, de 2020. Os avanços de 1980 até 2020. Aqui mais pirâmides. Observa que 1950, olha, né, a mortalidade ela ia acontecendo até que ela vai afunilando. Aqui faz a comparação por faixa etária, né? O azul homem, o vermelho mulher. Estou mostrando aqui as faixas etárias em relação aos anos que vão se passando. Então lá em cima a gente vê, né, que está menos afunilado, né? A população ela vai vivendo mais. Aqui a taxa de fecundidade total no Brasil de 1960 a 2020, com o advento dos métodos contraceptivos. Então a redução dos nascimentos é bem clássica, né? Mostra de uma forma importante aqui. Então a população tinha, né, uma média de 6 filhos, passa a ter, né, 1 filho, 2 filhos. E da transição demográfica, a gente tem transição nutricional. Talvez vocês já estejam estudando na nutrição, mas eu vou dar uma passada, que é importante, já que a gente está falando de transição. Então, aqui da transição nutricional, Popke, em 1993, ele descreveu 5 fases nessa transição. Então, mostra a evolução da espécie humana. Na fase 1 é a fase de predador. O homem ainda é nômade e depende da caça e da procura de alimentos vegetais na natureza. Os sobreviventes são altos, magros e fortes. Existe uma seleção, né, de população nesse momento. A fase 2, o homem se fixa à terra, deixa de ser nômade, ele inicia cultivos, etapa que surgem os períodos de carestias, verdadeiras epidemias de fome, e tem a desnutrição e a estatura se reduz.
Na fase 3, melhora o cultivo, surge a industrialização, a população já começa a ter uma certa tecnologia, a fome e a desnutrição diminuem progressivamente, persiste a baixa estatura. Na fase 4, a redução das doenças infecciosas, a desnutrição se reduz muito, praticamente não tem mais baixa estatura. Surgem o sobrepeso e a obesidade e, posteriormente, as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, com isso, a redução da esperança de vida. E a mudança de comportamento, provável é o que se espera, né, com os programas de saúde, com as orientações, com a promoção da saúde, espera-se mudança de hábitos, com a utilização de alimentos mais saudáveis e as mudanças também de estilo de vida. A expectativa seria a redução das doenças crônicas não transmissíveis e a expectativa de aumentar a longevidade da população. Então, são as 5 fases que foram descritas, né, com a transição nutricional. Aí a definição da transição nutricional, que é um processo de mudança do padrão alimentar e de hábitos de vida que, somado a outros fatores socioambientais, resulta numa mudança da epidemiologia dos problemas nutricionais da população. Mudança de estilo de vida não é fácil, né? A gente sabe, vamos se remeter, né, à nossa própria vida em relação à alimentação, em relação ao estilo de vida, com exercício, com bebida alcoólica, com tabagismo, enfim, e outros. Essas mudanças vêm acompanhando, embora não obrigatoriamente de maneira simultânea, as transições demográfica e epidemiológica. À medida que a transição nutricional ela vai acontecendo, a gente também tem mudança na transição demográfica e epidemiológica. A gente tem alteração nessa esperança de vida da população, então mudanças desses grupos etários e da epidemiológica em relação às doenças que vão acontecendo. Então, a transição nutricional tem ocorrência de importantes mudanças na composição da dieta, então melhoria no acesso à alimentação, que evolui de maneira progressiva para a maioria das populações urbanas. Eleva-se o consumo de alimentos já preparados, processados industrialmente, com consequentes aumento no consumo de gorduras saturadas, aumento na ingestão de sal, aumento de alimentos refinados, como açúcar, por exemplo, redução no consumo de fibras, maior consumo de carnes e derivados, alimentos de maior densidade calórica. Então, quanto mais a vida da gente é corrida, né, a gente sofre essas mudanças também com algumas tecnologias, acaba que a gente vai direcionar, né, a nossa alimentação para os produtos já preparados, porque agiliza o nosso processo de vida, mas em consequência a gente tem, né, alterações na nossa saúde. Aí a transição nutricional quanto aos hábitos de vida, a principal mudança no sentido de um maior sedentarismo por redução de atividade física, tanto no trabalho quanto nas atividades de lazer, isso é um fato. O sedentarismo, não praticar atividade física, tem um peso enorme na incidência de doenças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Aí a gente tem problemas da vida sedentária, o que a gente já sabe, né, gente? Mas só para a gente não deixar de falar sobre isso. Obesidade, perda da massa muscular, dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, encurtamento muscular, má postura, cansaço, baixa resistência orgânica, dores musculares após esforço, alto nível de estresse, né? Isso é claro para a gente, mas é o impacto do sedentarismo e nessa transição nutricional. As consequências, epidemia de sobrepeso e obesidade, acúmulo excessivo de gordura, surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem hipertensão, diabetes tipo 2, alterações no perfil lipídico, síndrome metabólica, alterações no metabolismo da glicose e da insulina, aumento na incidência de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais, e o envelhecimento com piora da qualidade de vida, né? Então a gente quer envelhecer, a gente quer ter uma longevidade, mas em contrapartida a gente quer uma longevidade que nós sejamos produtivos, que nós tenhamos a capacidade de cuidar de nós, né? E não ficarmos dependentes. E aí em seguida vem a transição epidemiológica. Então nós vimos a transição demográfica, a transição nutricional e agora a transição epidemiológica. Vamos lá. Transição epidemiológica,
a gente tem modificações dos padrões de morbidade, invalidez e morte. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de adoecimento. Então, engloba 3 mudanças básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas, deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos, e mudança de predomínio de mortalidade para morbidade. Então, a tendência, né, vai ser um maior adoecimento da população e que pode causar também invalidez e, claro, né, a morte. Mudanças nos padrões de saúde e doença das populações e as interações entre os determinantes econômicos, demográficos e sociais. Isso aqui está dizendo que depende muito da forma com que a gente interage, né, com a questão econômica, com a própria população, com a sociedade que está à nossa volta. Então, dependendo dessas interações, a gente pode ter mudança nesse padrão da saúde e doença dessa população. A diminuição das taxas de mortalidade, principalmente da mortalidade infantil, e o consequente aumento da expectativa de vida, mudanças na composição das principais causas de morte. Então, quanto mais a gente reduz a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, isso vai dizendo para a gente, ao mesmo tempo, que houve mudanças em relação à questão de saneamento, em relação ao acompanhamento de pré-natal, atenção, né, básica dessa população, e a progressiva redução daquelas doenças consideradas potencialmente evitáveis, como as infecciosas, as atribuíveis à desnutrição e aos problemas relacionados ao parto. As doenças cardiovasculares também, né, as neoplasias, elas passam para um primeiro plano. Então, como a gente reduz as doenças infecto-contagiosas, os infecto-parasitários, consequentemente, a população ela vai aumentar a sua expectativa de vida e, com a longevidade, as doenças crônicas degenerativas, elas se sobressaem, elas passam para um primeiro plano. Existem alguns exemplos, gente, de transição epidemiológica de acordo com alguns países, né, e com alguns comportamentos que vão e evoluções que vão acontecendo. Então a gente tem aqui, por exemplo, clássico, que os Estados Unidos e países da Europa Ocidental, né, que não sofreram muitas mudanças. O acelerado, essa transição epidemiológica acelerada, o Japão é um exemplo. Então, rápida e acentuada queda da mortalidade e fertilidade pela rápida inversão das causas de óbito. E nós temos o tardio, que quem está nesse momento são os países subdesenvolvidos. Então, a queda da mortalidade é mais lenta e recente e não é seguida pela diminuição da fertilidade. O declínio da mortalidade por doenças transmissíveis não é acompanhado pela redução da incidência dessas doenças. Crescem a mortalidade e a morbidade por doenças não transmissíveis e aumenta a mortalidade de homens jovens por causas externas, como violência, que é um exemplo. Então, a gente tem, né, no mundo vários países com transições epidemiológicas bem diferenciadas. A transição epidemiológica no Brasil, aumento das doenças não transmissíveis, mas as doenças transmissíveis ainda são importantes. Nós temos uma carga maior de doenças não transmissíveis na população, mas em contrapartida, as doenças transmissíveis elas ainda têm um impacto. O padrão diferente do esperado. A desigualdade em saúde tem expressão importante, sendo causada e causando este padrão epidemiológico brasileiro. Então, a desigualdade social é o que a gente também ouve bastante nas notícias, né, gente? Faz leitura de alguns artigos. A gente não pode deixar de falar sobre essa desigualdade, né? A pobreza, a gente tem pessoas abaixo, né, do nível da pobreza, pessoas miseráveis que não têm acesso à alimentação, não têm acesso ao trabalho digno, muitas vezes nem trabalho essas pessoas têm, enfim, é o que a gente também já conhece, né, dentro da população, e isso é muito óbvio das consequências, né, do padrão epidemiológico no país. Aqui tem uma outra demonstração da transição, da transição epidemiológica no Brasil, né, falando
das doenças, então a gente tem ali das causas mal definidas. As causas mal definidas, quando a gente fala de mortalidade, são aquelas pessoas que morreram, mas não se sabe a causa exata. Então a gente percebe lá em cima, né, na parte superior desse gráfico, no cinza escuro, que reduziu o número de causas, né, mal definidas, então a gente já conhece do que as pessoas estão morrendo. Aí vem as doenças infecciosas também, né, que decresceram, as causas perinatais, então a mortalidade, né, da criança, né, tanto a mortalidade infantil quanto também o natimorto, né, aquela criança que já nasce morta, enfim, as causas externas, elas sofreram um aumento, que é a parte mais branquinha, as doenças respiratórias e daí por diante. Então esse gráfico ele vai mostrando, né, o quanto que se reduz e o quanto que se aumenta à medida que essa transição ela vai acontecendo, a transição demográfica, a transição nutricional, as desigualdades sociais que vão levando esses caminhos do adoecimento e de morte da população. Aqui fala da mortalidade proporcional, em que a gente tem as causas de morte, então, do número de pessoas que morreram, né, a gente tem aqui por doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho respiratório, as neoplasias, as causas externas, doença do aparelho cardiovascular, e aí vai demonstrando para a gente o quanto que ascende, o quanto que descende, né, o quanto que cresce, o quanto que decresce. Então a gente tem ali as doenças infecciosas e parasitárias que cresceram, né, num nível importante, as doenças do aparelho cardiovascular que aumentam, né, a cada momento. Enfim, aqui está mostrando para a gente também mais uma vez, né, das causas de mortalidade no Brasil. Então, analisando o Brasil como um todo, o Brasil convive com doenças resultantes da pobreza extrema e males resultantes de vários comportamentos associados, né, de variáveis comportamentais associadas ao mundo contemporâneo. Então, nós temos realidades muito diferenciadas e uma realidade de uma população menos assistida, menos favorecida, ela vai impactar em uma sociedade que tenha um acesso maior, né, a serviços de saúde, um acesso maior à alimentação, porque a gente vive numa sociedade, a gente não vive isolados, né, isso é muito claro. Portanto, a importância da adoção de diferentes formas de enfrentamento, então nós precisamos de implementação de políticas públicas com ações de prevenção de doenças, promoção de saúde, assistência, tratamento e reabilitação. Então, à medida que a nossa disciplina ela for avançando, a gente vai discutindo nos nossos indicadores de saúde, né, que a gente vai ver sobre mortalidade, sobre adoecimento, e a gente vai discutindo formas de promover uma melhor qualidade de vida da população mediante os dados que nós tivermos em mãos, tá? Então, vamos fechar a nossa aula agora nesse slide e aguardar o próximo momento que eu já vou preparar a aula para vocês, tá? Um abraço a todos.